Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um TVB Super Esporte, onde falaremos sobre tudo o que aconteceu na 23ª rodada do Brasileirão 2019. Não saia daí que já estamos voltando. Roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso TVB Super Esporte. Começaremos o programa de hoje mostrando aqui no telão os resultados dos jogos de sábado, que foram Vasco 0, Santos 1, Grêmio 0, Corinthians 0, São Paulo 2, Fortaleza 1, Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, Internacional 1. Vamos começar pelo jogo do Vasco, que recebeu o Santos em São Januário para um público presente de 17 mil pessoas e foi derrotado mais uma vez. Como podemos acompanhar aqui no telão, o jogo foi bem movimentado, com o Vasco partindo para cima e tentando sufocar o Santos nos primeiros minutos. Mas a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Santos conseguiu equilibrar o jogo. E teve mais chances de abrir o placar do que os donos da casa. Aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de belo lançamento do garoto Thales Magno, Rossi foi derrubado pelo goleiro Everson e o árbitro assinalou o pênalti com convicção. O próprio Rossi, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, foi para a cobrança, mas o bom goleiro do Santos fez a defesa. E assim terminou o primeiro tempo com o 0 a 0 e a torcida do Vasco vaiando o time pela má atuação. O Vasco não jogou bem o primeiro tempo, foi muito sufocado pelo Santos e teve a chance de vir para cá, mas não conseguiu no pênalti. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, depois de uma bela troca de passes do ataque santista, que terminou com um belo passe de Evandro, o jovem Jailton acertou um belo chute cruzado, marcando seu primeiro gol como profissional com a camisa do Peixe. O Santos ainda teve Evandro expulso após falta dura em Iago Pikachu e com análise do VAR, que na minha opinião expulsou-o corretamente. O Santos agora soma 44 pontos e continua na luta pelo título do Brasileirão 2019. Já o Vasco segue a sua luta para fugir da zona da confusão, mas já são 3 jogos sem vitórias dentro de casa e assim vai ficando muito difícil a caminhada do Vasco na Série A. O Vasco tem que melhorar o seu desempenho dentro de casa, porque senão não vai conseguir sair dessa zona da confusão. Agora, iremos falar do empate sem graça entre Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. O Corinthians segue em 4º lugar com 42 pontos, agora 2 pontos do Santos, que está em 3º com 44. Já o Grêmio continua em 8º lugar com 38 pontos e agora acumula 2 jogos sem vencer no Brasileirão 2019, pois na semana passada foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, 2 times que não sabiam se queriam ganhar o jogo, entraram com o sentimento assim, de se defender, de não perder. O Corinthians é um time muito limitado, do meio para frente, o Corinthians não ataca, o Corinthians não chuta pro gol, né? E o Grêmio entrou no jogo meio sonolento, ainda pensando no jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Foi um jogo muito feio, muito chato, e o 0 a 0 foi um resultado justo. E agora iremos falar do jogo entre São Paulo e Fortaleza, que terminou com a primeira vitória do tricolor paulista sob o comando de Fernando Diniz. Como vocês podem ver aqui no telão, o São Paulo e Fortaleza fizeram um jogo muito disputado, mas com uma ampla vantagem para o tricolor paulista, que desde os primeiros minutos jogava dentro do campo do Fortaleza sem dar a mínima chance para o adversário respirar. E essa pressão acabou surtindo efeito aos 14 minutos do primeiro tempo, com o gol de Pablo de cabeça, Após o gol, como estamos acompanhando, o Fortaleza saiu um pouco mais para o jogo, o que era normal de se esperar, porque tinha esse que atacar, o Fortaleza precisava da vitória também. E se lançou mais o ataque. O Leão teve um pênalti marcado e convertido aos 35 do primeiro tempo por o Wellington Paulista, empatando assim o jogo. Veio o segundo tempo e o tricolor paulista continuava perdendo muitas chances de ampliar o placar e o Fortaleza explorando os contra-ataques. Em um desses contra-ataques, o Fortaleza obrigou o goleiro Thiago Volpe a executar uma linda defesa em chute de fora da área que tinha o endereço certo. Seria um belíssimo gol, mas vem a intervenção do goleiro, para mim uma das defesas mais bonitas do campeonato até agora. E aos 33 do segundo tempo, o São Paulo conseguiu o gol da vitória através do jogador Igor Gomes, em um chute a queima-roupa que deixou sem reação o goleiro Marcelo Boeck do Fortaleza. O
São Paulo agora soma 39 pontos na tabela e está na 5ª colocação, enquanto o Fortaleza soma 25 pontos e continua em 14º, próximo ao Z4. Iremos falar agora do empate entre Cruzeiro e Internacional no Mineirão, um empate nada bom para os dois times, mas ainda pior para o time mineiro, que continua no Z4 e, dependendo do resultado entre CSA e Avaí, pode cair mais uma posição na tabela, complicando ainda mais a sua situação no Brasileirão 2019. Já o Inter continua brigando para entrar no G6, mas deixou escapar a vitória, pois saiu na frente com um gol de Gustavo Nonato aos 9 minutos do primeiro tempo, após tabela com o jogador Nico Lopes. O Cruzeiro chegou ao empate com Fred aos 16 minutos do segundo tempo, em um pênalti muito mal marcado com o auxílio do VAR. Muito mal marcado com o auxílio do VAR, com a tecnologia, e o juiz ainda conseguiu marcar esse pênalti que não existiu. Que olhando bem não houve, então o árbitro errou ao dar o pênalti e prejudicou o Inter, que poderia sair com a vitória e assim encostar nos primeiros colocados. Falaremos agora da rodada de domingo, que teve o primeiro jogo às 11 da manhã entre Chapecoense e o líder do campeonato, Flamengo. O técnico Jorge Jesus entrou com Reinier na vaga do Uruguai de Arrascaeta, que está machucado, e com Vitinho na vaga de Gabigol, que estava suspenso e ficará mais 2 jogos fora, porque vai servir a seleção. O Mengão começou o jogo, como vocês podem acompanhar aqui no telão comigo, começou pressionando o time do Chapecoense e com menos de 2 minutos já tinha dado 2 chutes ao gol com perigo ao gol de Thiago. O Flamengo continuou pressionando e conseguiu seu gol depois de boa jogada de Vitinho, que cruzou para Bruno Henrique só raspar de cabeça e marcar o primeiro gol do líder isolado do Brasileirão. O Flamengo chegou a impressionante marca dentro do jogo de 75% de posse de bola, com 10 finalizações contra apenas uma finalização da Chapecoense. O segundo tempo começou com o Berrio na vaga de Reinier e com o Flamengo com uma intensidade bem menor do que a do primeiro tempo. Cansaço, você vai tirando o pé, você vê que o time não te dá trabalho, você dá uma diminuída, dá uma relaxada em cima do resultado, foi o que o Flamengo fez. A Chapecoense começou a gostar um pouco mais do jogo e chegou a assustar o goleiro Diego Alves em alguns momentos. Isso só prova que o Flamengo tem perdido um pouco de rendimento no segundo tempo, até mesmo pelo cansaço da sequência de jogos desgastantes. O Flamengo vem numa sequência aí, numa batida muito grande, fazendo jogos pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, se mantendo bem nos 2 campeonatos, e essa sequência vem cansando alguns jogadores, como o Gerson, como o Willian Arão, né, até mesmo como o Felipe Luiz teve esse desgaste no jogo, teve a pancada, mas também tem um desgaste, então isso vem atrapalhando um pouco o rendimento do Flamengo no segundo tempo do jogo. O jogo perdeu muito em qualidade no segundo tempo, pois mesmo que o Flamengo tenha dado chance da Chape se lançar um pouco mais ao ataque, o time da Chapecoense é muito limitado e não conseguiu em momento algum criar uma chance clara de gol. Assim o Flamengo chegou a 52 pontos e continua na liderança isolado, independente do resultado do Palmeiras. Falaremos agora e veremos aqui no telão os melhores momentos do clássico vovô entre Botafogo e Fluminense no Newton Santos, que terminou com a vitória por 1-0 do tricolor das Laranjeiras com o gol de Ione Gonzalez de cabeça após cruzamento de Gilberto. O tricolor abriu uma vantagem para o primeiro time do Z4, enquanto o Glorioso acumulou seu 5º jogo sem vitória. O Flu está na 15ª colocação com 25 pontos, enquanto o Botafogo está na 12ª colocação com 27 pontos. Foi um jogo muito ruim, abaixo do esperado, um jogo de nível técnico muito baixo. O time do Botafogo é limitado, o time do Botafogo vai brigar, infelizmente, para não cair. E o Fluminense continua respirando agora com o Marcão efetivado como treinador, continua a sua caminhada para sair dessa zona da confusão. Conseguiu mais uma vitória, agora tem um próximo jogo fora de casa contra o Cruzeiro, um jogo muito importante, um jogo de 6 pontos, pois o Cruzeiro é o segundo time na zona de rebaixamento, está em 18º com 19 pontos e vai ser um jogo, se o Fluminense conseguir ganhar esse jogo, o Fluminense abre uma gordura bastante considerável para sair do Z4. Já o vice-líder Palmeiras perdeu a chance de somar mais 3 pontos ao empatar em casa com o Atlético Mineiro, que, como vamos acompanhar aqui, teve mais volume de jogo do que o Palmeiras, e se caprichasse um pouco mais, e se o goleiro Everson também não estivesse uma tarde tão inspirada, poderia ter saído para o intervalo com uma vantagem maior. Aos 47 minutos, o meia Natan driblou 2 jogadores e bateu cruzado no contrapé de Everson e abriu o placar para o Galo.
o Palmeiras voltou um pouco melhor para o segundo tempo e conseguiu o seu gol somente aos 37 minutos do segundo tempo com o Dudu, após linda tabela com o Gustavo Scarpa. O Verdão teve 2 gols muito bem anulados pelo VAR, sendo um no primeiro tempo e outro na segunda etapa. Assim, o Verdão viu o Flamengo abrir 5 pontos e a diferença para o Santos cair para 3. Palmeiras e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira e vai ser um jogão, porque vai ser um jogo, né, de essencial importância tanto para o Palmeiras quanto para o Santos, porque quem ganhar, se o Santos ganhar, encosta de vez no Palmeiras, e se o Palmeiras ganhar, abre essa gordura contra o Santos. Ceará 0, Goiás 1, e CSA e Avaí, CSA 3 e Avaí 1 foram os outros jogos deste domingo. O Goiás chegou à 3ª vitória consecutiva no campeonato, chegou a 33 pontos na tabela e agora briga por uma vaga na Sul-Americana. O CSA passou o Cruzeiro na tabela do campeonato, agora é o 17º colocado com 22 pontos e tem a chance de sair do Z4 na próxima rodada, na quarta-feira, como nós veremos os jogos aqui. Na rodada 24, quarta-feira, teremos Botafogo e Goiás, às 19h15, no Newton Santos. O CSA pega o Internacional, às 19h15 também, no estádio Rei Pelé. Se o CSA ganhar esse jogo, o CSA sai da zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Fortaleza e Chapecoense se enfrentam às 20h30, às 20 horas e 30 minutos, no estádio Castelão. Bahia e São Paulo se enfrentam às 21 horas na Fonte Nova. Santos e Palmeiras, às 21h30, na Vila Belmiro. E Cruzeiro e Fluminense fecha a rodada de quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. A rodada prossegue na quinta-feira, com os jogos entre Avaí e Vasco, às 19h15, no estádio da Ressacada. Corinthians e Atlético Paranaense, também às 19h15, na Arena Corinthians. E Flamengo e Atlético Mineiro, às 20 horas, no Maracanã. Esse jogo, o Flamengo já vendeu quase 40 mil ingressos. O Maracanã vai estar lotado mais uma vez. Mudando agora de assunto, falaremos do Campeonato São Joanense de Futebol, que teve um jogo na sexta-feira entre Vasquinho e Palacete, que terminou com a vitória por WO do Palacete, pois o time do Vasquinho, como veremos aqui no telão, na reportagem, alegou problemas no transporte que iria levar os jogadores para o estádio. Assim, o Palacete soma 6 pontos no Grupo A. O líder do grupo é o Palmeiras com 10 pontos. E amanhã tem a sequência da rodada com o jogo entre Flamenguinho e Chatuba às 21 horas. Falaremos agora sobre o Campeonato de São Francisco de Itabapoana, que teve nesse domingo a final da Taça São Francisco. Na categoria de aspirantes, o jogo foi entre Nova Belém e São Francisco e terminou com a vitória do Nova Belém por 2-1, com dois gols de Edmundo para o Nova Belém, enquanto o Gerson descontou para o São Francisco. Já na categoria principal, o Guaxindiba venceu o Nova Belém nos pênaltis por 4-3 após empate em 0-0 no tempo normal. Parabéns aos campeões, parabéns a todas as equipes aí que disputaram o campeonato, né? Assim nós terminamos mais um TVB Super Esporte. Na próxima sexta estaremos de volta com a rodada do meio de semana do Brasileirão 2019. Fiquem todos com Deus. Um bom dia.